Fala, membros, beleza? Vamos para o episódio número 5 de Wonder Egg Priority Play. Opa, tá rolando. Você disse que não faria nada. A arma dela? O que é a arma dela? É um negócio redondo. Seus ignorantes, o grande princípio do capitalismo é dar e receber. Ele fede. Porque tá falando vocês chegaram ao máximo. O máximo que vocês fizeram foi chegar a 1 metrô de distância. Os pais de vocês não amam vocês. Deixa a gente assoprar o vapor de um do outro. Bala, toma ali. Toma outra. Caralho, ela é muito forte. Eu vou destruir a sua mente. Nada que eu comer vai ter um gosto interessante. As coisas dela são bem diretas. Até agora, 2 minutos e meio, eu não saquei nada. Não sei qual é a arma dela. A mina fala, mas não fala o que o cara fez. Você disse que não ia fazer nada e fez alguma coisa. Não pode escapar. Ele tá dentro de um negócio que parece um negócio de cientista, um negócio de apicultor, sei lá que porra é essa. Tem o coração dele à mostra. Parece que, sei lá. Eu também acho que tem a ver com o médico, porque a gente viu nos episódios atrás que ela tava no hospital, né? Ela tava no hospital e aparentemente porque ela tomou muito remédio, que é justamente a questão dos ovos, ela usar muitos ovos, né? Pra combater, né? Ela usa muitos ovos. Então dá a entender essa questão dela usar muito remédio, dá a entender essa questão de médico, etc. Mas ainda não peguei. Eu não sei se tem como pegar. Ela fala que a filosofia dela não é dar e dar, no sentido de ela tá querendo alguma coisa em troca, ou seja, ela tá querendo salvar a irmã dela, alguma coisa assim. Mas ela, pra pessoa, tá dando sem nada em troca. A pessoa não tá oferecendo nada pra ela, né? O que tá oferecendo algo pra ela é o fato dela fazer a coisa. Ela faz um bem porque isso traz um bem pra ela. Mas a pessoa em si não dá nada pra ela. Essa que é a questão. Um compasso, que é a arma dela. Um compasso, a arma dela. Garota flautista, é o nome do episódio. Trouxemos comida. Sobrinha do Sawaki. Ainda acho que ele é o vilão. Ele deve ser o vilão da história. Ela é sobrinha do Sawaki, ela não é filha. Interessante. Bolo, queremos bolo. Ele é muito popular entre as garotas da escola. A Rika é a pessoa que mete o pé na porta, né? Filha da puta, ela é a pessoa que mete o pé na porta. Ela é a pessoa que vai na ferida. E ela fala isso pra Ai. Eu acho que o professor tinha um caso com a Koito e alguma coisa deu muito errado. A Ai trava na hora. A Ai fica paralisada. Meu tio é muito legal, ele adota muito gato. Ele pode ter um lado negro. Gravidez na infância? Para com essa porra, tá falando do meu tio. Ai não sabe como a Koito morreu. Ou por quê, na verdade, não sabe como não sabe por quê. Olha só a situação, né? Vamos supor, ela tá supondo que isso é verdade, supondo que esse professor tinha um caso com a Koito. E agora ele tá na casa toda vez justamente por causa de possíveis provas, enfim. A Rika tá batendo nessa tecla. E o anime, ele meio que te dá essas ideias também. Ele tem passado algumas informações nos outros episódios que podem dar a entender tudo isso que a Rika tá falando. Então você percebe que o anime nunca chegou a falar sobre esse assunto. Ele te dá todas as dicas pra você ter esse raciocínio. E quando a Rika chega com o raciocínio, você meio que fala, porra, pode ser isso aí. E a Rika tá criando toda uma história que ela tá falando que é brincadeira, etc, mas que pode ser verdade. E aí, a própria Ai não entra em contato com a mãe por causa da questão dessa separação que a Ai tem com a mãe. E também porque ela fala, não quero atrapalhar minha mãe gosta dele, achei ele bacana. E eu não quero preocupar ela mais ainda do que ela já tá preocupada. Ou seja, ela vai ter mais uma preocupação com essa pessoa que, bom, podia estar abusando da Koito ou tendo um relacionamento com a Koito. Nesse momento, a Ai demonstra uma coisa que é muito perigosa, que é o fato de você não denunciar ou você não falar para um adulto a ficar esperto com uma determinada coisa, porque você acha que é coisa da tua cabeça, quando na verdade, se você chegou a essa conclusão, é porque você pode chegar a essa conclusão. Assim como o anime tá fazendo a gente chegar à conclusão que ele pode ser um abusador ou alguma coisa parecida, você também pode chegar a conclusões sem ver coisas. E essa questão de sem ver coisas já foi abordada com a própria Ai, né? Naquele monstro que ela derrotou, que ela não podia ver o monstro. Então, o anime ele vai trazendo novamente vários estímulos para você ficar pensando sobre a situação e também pensando sobre as possibilidades do que tá acontecendo de verdade. E
Aí fica clara essa questão de você poder denunciar uma pessoa para que ela seja investigada e não necessariamente porque ela é culpada. Isso é muito importante. Se você disser que você tá saindo para lutar no seu sono, ou seja, elas lutam enquanto dormem, sim, de fato. Então isso foi confirmado aqui. A gente não pode contar ninguém porque ninguém vai acreditar. Não é bem assim. Você não vai contar porque a pessoa não vai acreditar. Você tem que contar porque você não quer contar. Porque é uma coisa entre vocês, é um bagulho entre vocês. Essa questão de não contar porque a pessoa não vai acreditar já é um problema aí. Eu acho que pode ter mais isso aí. Aí tá feliz por participar de algo único dela. Isso é interessante. Elas são de escolas diferentes. Onde elas se conheceram? Ele gosta de desenhar crianças. Ele quer participar de um negócio com um pintor. E uma pintura dela. Ele também desenhava outra. Estranho esse professor ficar desenhando a criançada, hein? Engraçado sair daquela cena, sair dessa cena, pra ela olhando e aparecer um bagulho de morte na frente. Minha mãe é tóxica. Queria que a minha mãe fosse que nem a sua, ai. Como que é a sua mãe, Rica? A minha é tóxica. Elas lutaram contra um monstro tóxico no episódio passado aí, hein? Será que ela considera a mãe uma fã tóxica dela? Seria um ponto interessante. Mãe de idol fã tóxica. Seria uma coisa interessante pra se abordar, porque você de fato tem aqueles parentes que ficam fazendo a filha trabalhar e depois fica metendo bedelho na carreira da pessoa, tá ligado? Essas coisas assim. Aí gosta muito da mãe. Então, aí não tem tanto problema assim com a mãe. Aí não tem esse problema com a mãe, muito pelo contrário. Ela tá elogiando bastante a mãe. Mas ela tá falando que o pai vazou, né? O pai foi comprar cigarro, aparentemente. Então ela deve ter algum problema com relação ao pai. Fala dos papais. Ela não sente cócegas. Ela é muito fria, calculista. Sente cócegas sim. Muito bom, cara. Quebrou o gelo dela com risada. Muito bom, velho. Uma garota com cabelo comprido, lisinho, bonito, falando isso pra nossa querida personagem. Eu esqueci o nome dela, desculpa. Bala. Eita porra. Aqui tá tendo uma reflexãozinha sobre a questão da juventude, como as pessoas são presas à beleza da juventude. Então tem a questão da galera querendo fazer plástica, fazer cirurgia, lipoaspiração, etc. E como essa juventude é valorizada, como a beleza da juventude é valorizada. E isso acaba cobrando as pessoas, né, a fazer uma cobrança, uma autocobrança, né, pra ficar muito bonita, pra continuar muito bonita, pra continuar muito jovem. Isso pode causar várias coisas, entre elas depressão e suicídio. Então existe essa questão, mudança de idade, causar pressões psicológicas tanto para a questão da beleza, mas também com relação à responsabilidade. E a gente sabe que a nossa querida personagem, que eu não consigo lembrar o nome, é simplesmente um branco na minha cabeça, ela é filha de gente muito importante, né? Foi chamada de presidente, né? No episódio passado. Ela é rica, ela é uma pessoa que tem uma responsabilidade nas costas. Então, talvez esses dois temas conversem: a juventude, a vinda de responsabilidades, a vinda de preocupações com relação à beleza e não se manter mais jovem, em ser diferente, né, em crescer e ter outras expressões que não a de uma jovem que é tão valorizada assim. Então, acredito que essa parte é sim uma crítica, o como a sociedade encara a juventude como algo lindo e maravilhoso, inclusive esteticamente. Ele mostra aqui as consequências, né, os sintomas do que acontece quando isso é muito valorizado e você acaba parando de olhar para as pessoas porque elas apenas estão ficando mais velhas. A menina tá falando: por que você não morre quando você estiver mais bonita? Porque depois você vai ficar feia, não vai ter mais objetivo para viver. A mina que ela quer salvar, a mina que ela tá querendo salvar nesse modo aí agora, tá falando: por que você não morre? Por que você não morre? Por que você não morre? Porque o que tá acontecendo aqui com ela é que ela tá olhando muito para quem ataca. Ela tá olhando muito pra quem ataca, que são esses bichinhos. Ela não tá olhando pra pessoa que ela tá defendendo. Ela não tá olhando pra o que essa pessoa pensa, o porquê que ela fez isso. Ela não tá observando a vítima. E a vítima às vezes é vítima dela mesma, do que ela acredita, do ideal dela. Se o ideal dela é justamente valorizar essa juventude, humilhar ou desacreditar qualquer coisa após uma certa idade, o problema tá nessa crença dela, não necessariamente na sociedade. Claro que a sociedade impõe esse valor para dentro das pessoas, a ponto das pessoas associarem isso a elas e ao que elas pensam, mas talvez o problema não esteja necessariamente aí. Galera dando rolê, de boa. Muitas garotas falam que estão apaixonadas por mim e ela falou: ah, amor, então você não gosta disso? Aí ela meteu
Elas estão no mundo dos bonecos já. Provavelmente elas estão dormindo agora. Isso aqui é basicamente uma terapia de grupo, muito bom. Pode até jogar um boliche agora. Acho interessante a ideia de que elas ficam mais fortes conforme o tempo vai passando, conforme elas vão enfrentando esses problemas e conforme elas vão também se conhecendo e ganhando amigas. Eu acho isso um ótimo conceito. Vai tirar foto aí, vai aparecer de verdade? A amiga dela queria transformar... A amiga da Momo queria transformar, ou queria ver a Momo como garota. E ela deu em cima da Momo e a Momo recusou, deu pra trás. Isso é meio que a garota literalmente falando pra Momo que eu gosto de você como garota, e eu comecei a conhecer você como garoto também, e eu tô afim de você, né? Pelo menos é o que eu entendi. Ela tremeu, tava com medo. Agora uma coisa interessante também é que elas estão aprendendo enquanto jogam, enquanto brincam, né? Isso já estava acontecendo no quarto, mesmo elas estando fora desse mundo. Elas estavam se conhecendo melhor enquanto brincavam, enquanto pegava aquele negocinho de tirar partes até derrubar. E agora elas estão jogando boliche. Então isso é uma coisa interessante porque é uma maneira de você fazer as pessoas conversarem, interagirem e se soltarem e fazer as pessoas que não se conhecem se conhecerem melhor. Com brincadeiras. Isso é uma estratégia muito útil inclusive em clínica psicológica. Então, por exemplo, você tem em hospital a brinquedoteca. A brinquedoteca nada mais é uma área onde você tem brinquedos para crianças dentro do hospital, para que elas, enfim, consigam se divertir um pouco, mas também ao mesmo tempo você consegue estimular que ela tenha comportamentos que ela não teria se estivesse dentro, assim, numa cama, num quarto fechado, né? Você tem, enfim, várias situações onde a brincadeira ela contribui para o dia a dia da pessoa, principalmente pessoas que estão reclusas, pessoas que estão com alguma questão de depressão, ansiedade, enfim. Isso geralmente ajuda por causa disso, porque te faz movimentar, te faz pensar em outra coisa, te faz concentrar com algo que você não poderia se você estivesse fechada num quarto onde você praticamente fica pensando apenas nos seus problemas, mas principalmente te ajuda de uma maneira mais lúdica, né, a enfrentar os seus próprios problemas. Então fica aí uma ideia interessante que o episódio tá mostrando. Vamos brincar, galera, vamos brincar. Não tem problema nenhum brincar e se divertir. Olha só o que a Momo falou aqui, mais um ponto interessante. Eu fico preocupada com as pessoas que gostam de mim e me veem como garoto, inclusive no Insta, etc. Mas eu acabo gostando da atenção, porque por mais que eu não deva gostar dessa atenção, visto que eu não quero ser visto dessa maneira, digamos assim, eu gosto da atenção, eu gosto de fazer sucesso, eu gosto de ter pessoas gostando de mim, é bacana. E aí ela fala isso pra Neiro, lembrei o nome dela, Neiro. Fala isso pra Neiro, e a Neiro fala, pô, como assim eu posso gostar de coisas que eu não deveria estar gostando? Porque isso provavelmente é alguma questão dela, ela deve estar em conflito, com algo que ela não deveria se preocupar, e ela se preocupa, talvez a beleza dela. Provavelmente a beleza dela. Ela se culpa porque ela deveria estar se preocupando com alguma coisa como, por exemplo, o trabalho e a função dela na família, e ela queria se preocupar mais com a beleza dela e com a estética dela. Então a gente teve o primeiro personagem que ela matou era um cientista, acho que um médico, alguma coisa assim. Isso pode estar relacionado com o trabalho dela, pode estar relacionado com uma pessoa, porque pensa que a primeira história foi, não existe dar e dar, é dar e receber. Então tem alguma coisa a ver com isso, com essa questão de trabalho, essa questão de você ter que seguir um trabalho, você ter que seguir uma função, e a responsabilidade que você tem com relação a isso. Como essas pessoas cobram você com relação a isso. Então acho que a questão da Neiro é bastante ligada a isso. A gente teve dois casos, um fala sobre ela bastante, com a questão da menina querendo ser bonita e ela ignorando a menina, e a menina falando sobre a beleza da juventude e ela ignorando a menina, porque a beleza da juventude acaba, e a Neiro, ela não quer assumir que ela tá preocupada com isso, então ela ignora, saca? E é isso que pode matá-la, porque ela entende, eu acho que ela entende que ela tá precisando ser adulta, e numa idade que ela não deveria precisar ser adulta. Ela não deveria estar gostando de jogo, ela não deveria estar gostando de se preocupar com a beleza e a juventude e nada disso. Ela deveria só estar se preocupando que
ela meio que aceita a ideia de que ela não pode se preocupar com isso, porque isso ela não tem direito de ter. Isso ela não tem, não tem por que ter acesso. E aí com a Momo falando isso já questiona um pouco a cabeça dela. Já faz ela pensar, quer dizer que eu posso gostar disso, por mais que eu não deva? Então eu posso ser uma criança normal, preocupada com a minha beleza e com as amigas da escola e com brincadeiras, mesmo que eu não deva, porque eu deva trabalhar? Eu acho que esse é o caminho da Nero. E isso é uma coisa interessante porque sim, é uma coisa comum, principalmente no Japão, um dos países onde mais acontece isso, que é a questão da herança familiar com relação ao trabalho. Você precisa exercer a mesma função do seu pai e da sua mãe. Você precisa seguir esse caminho. Você não tem o direito de sair desse caminho. Você precisa fazer isso. Agora compra seus ovos, vão dormir, vai. Novamente, os dois caras são informações. Os dois caras são informações. Um cara é mais voltado para a questão, não o senso comum, mas uma questão mais empresarial, talvez, científica, alguma coisa nesse sentido. E o outro é mais senso comum. O cara que tá mais de boa é o mais senso comum, mais do dia a dia, tá ligado? E aí o cara mais senso comum tá falando assim, mano, deixa as meninas brincar, deixa relaxar. O dia do soldado aí, mano, o soldado precisa de um tempo de férias também. Aí o outro tá falando, não, você tá deixando a galera muito na delas, você tá deixando elas aproveitarem demais, você tá comprometendo a ação dela, o trabalho delas. Então o que ele está falando aqui, se você deixa uma pessoa fazer muitas coisas, você compromete o resultado dos trabalhos dela. Esses dois aqui, eles são representantes de ideias, né? Ideias mais científicas, corporativas e sérias, e ideias mais senso comum. Pensamento interessante da Rika. Ela tá falando aqui sobre a questão da responsabilidade. Eu tenho responsabilidade pelo que eu fiz. Me sentir culpado, eu entendo você se sentir culpada, eu me sentir culpado, normal a gente se sentir culpado, mas eu tenho que arriscar minha vida porque eu tô me sentindo culpada. A gente deve se sentir tão responsável assim que a gente deve arriscar nossas vidas. Então a Rika tá quase numa questão de aceitação, aceitar que ela não tem muito o que fazer com relação à garota e seguir a vida dela a ponto de não precisar ajudar outras, por exemplo, ou não ter a necessidade de combater isso com outras pessoas. Só que isso é um pensamento egoísta, porque ela tá pensando de uma maneira que ela não pretende ajudar outras pessoas que passaram pela mesma coisa, teoricamente, né? Então ela tá vivendo isso, ela tá falando, eu consigo conviver com isso, mas ao mesmo tempo ela tá começando a achar que isso não é mais problema dela, que ela deveria se afastar. E o que é normal. Você vive um trauma, às vezes você quer se afastar. Você não quer ficar combatendo aquilo todos os dias. Isso pode fazer mal pra você. Inclusive, por isso que tá havendo essa discussão sobre arriscar a sua própria vida. E a Nero, ela já fala, não, como é que uma pessoa pode pensar assim? Como é que uma pessoa que foi responsável pela morte de outra pessoa pensa dessa maneira que você está pensando? Eu quero saber por que a Koito morreu, por que ela se matou. Então a questão da Ai não é salvar necessariamente a amiga. A questão da Ai é entender por que uma pessoa faz o que faz. E talvez você entendendo por que uma pessoa faz o que faz, você até possa utilizar isso de segurança para você como uma maneira de se proteger. Porque você entendendo como é que funciona o processo para uma pessoa chegar às vias de fato, você pode se proteger disso de alguma maneira também. Isso é uma questão interessante porque envolve autoconhecimento, e geralmente quando você tem autoconhecimento, você se protege de doenças como depressão e ansiedade. A Rika já mete uma outra parada aqui. Meus pais, eu morrer, tudo bem, mas sua mãe é muito legal. Só que a Rika, ela acabou de dar uma dica de que ela não valoriza tão a tua vida assim, entendeu? A Koito talvez não queira voltar à vida. Você tá fazendo isso por egoísmo. Alguém tem que ser o vilão. Vocês querem amigos, vocês vão ter essa pessoa também. Você tem que ter essas pessoas entre seus amigos. A pessoa que fala tudo na cara de vocês e questiona as suas atitudes. Muito interessante, realmente isso é verdade. Realmente isso é verdade. Só que isso é ela... Olha só o que a Rika tá fazendo. Ela tá lutando aqui. A Rika tá lutando. A Rika tá lutando pra salvar essas amigas. Então o que ela tá falando não é necessariamente o que ela sente. O que ela tá falando é porque ela acha que ela consegue, com essa
postura dela fazer as pessoas repensarem sobre o que elas estão fazendo a ponto de não arriscarem as suas próprias vidas. Ela tá sendo uma amiga que tá protegendo as amigas através dessa visão mais grossa da realidade. Mas ao mesmo tempo ela não sabe o que machuca as pessoas. Então a Rika, ela tem essa questão. Ela se machuca pra sentir algo. E ela acaba machucando as pessoas pra que elas sintam algo também e talvez se movimentem, né? Então ela tá fazendo esse papel aqui, mas vamos ver se vai dar certo. Não tô tentando salvar minha irmã, não. Minha irmã me esfaqueou. Ela correu, pulou de uma ponte. Foi isso que me contaram quando eu acordei na... Aí tem. Caralho. E isso nas costas? Toda vez que eu tento esquecer ela, minha cicatriz dói. Eu tô indo pra diminuir a minha dor. É uma dor que tá relacionada à irmã. E é uma dor que tá relacionada a um ataque da irmã. E essa irmã se mata. É como se ela estivesse lembrando de uma situação onde ela foi machucada e ela não teve oportunidade pra rebater. Ela não teve oportunidade pra rebater e ela tá buscando essa oportunidade pra rebater, uma oportunidade pra se colocar como pessoa. E isso novamente faz todo sentido pra essa questão de ela talvez se preocupar com a beleza, ela talvez se preocupar com essa questão de perder a juventude porque ela tem que trabalhar. E então ela não conseguir falar quando algo machuca ela, ou não ter a oportunidade pra falar, realmente conversa com tudo isso. Curiosidade e culpa, uma hora elas passam. Cedo ou tarde você vai esquecer isso aí. Depende do quanto vínculo você tem com a situação, né? E é isso que vai ditar o quão envolvido você também vai estar em querer evitar que isso aconteça no futuro também. Isso é a adolescência. Adolescentes sentem isso. Ele é muito senso comum. Muito. Aí que eu falei. Falei lá atrás que ela tava olhando muito pro bichinho, não tava olhando pra pessoa. Assim que ela olha pra pessoa, ela percebe quem tá controlando isso aí, porra. Falei, dei a cal, porra. Era o cabelo da mina. Puta, era o cabelo da mina. Aí, ó. A pessoa ficou... A pessoa teve que fazer um sistema de crença muito elevado pra acreditar naquilo que ela tava fazendo. Então o que a Neiro faz? A Neiro, ela... Quando ela para de olhar pra quem tava atacando, que era o monstro, ela percebe que o que tava controlando a nossa querida era justamente a vaidade dela. A vaidade dela, representada pelo cabelo, tava controlando toda essa pessoa que ela era. Então, a partir do momento que a Neiro vai lá e na vaidade dela, representada pelo cabelo, ela entra em contato e fala: olha só, na verdade você não pensa exatamente assim, né? Você só tá utilizando disso pra justificar algo, pra aceitar que você tomou essa decisão, a decisão de cometer suicídio, entendeu? Então, é bem isso. Quando a Neiro parou de olhar pra quem ela achava que era o problema e ela começou a olhar que o problema tava na pessoa e na vaidade dela e na crença, na ideia dela de mundo, na ideologia dela, quando ela parou pra perceber que o problema da garota era a ideologia nela e não alguém externo, aí ela conseguiu atingir o problema na raiz, literalmente. Então, a gente já teve vários vilões nesse anime. E agora ele abordou um grande vilão, que não é a sociedade, não é necessariamente pessoas de fora fazendo bullying, abusando. É a própria pessoa e a concepção dela de mundo, e o que ela acredita, o que foi mostrado pra ela de mundo, e ela tem certeza que é dessa maneira. E aí ela vai lá e não consegue se soltar dessa crença, a ponto de fazer ela cometer suicídio porque ela acha que é a única solução, visto que é a ideia que tá na cabeça dela. Então às vezes você não tem que lutar contra um ser exterior, contra um abusador, contra uma pessoa, um cara que tá fazendo bullying na escola, contra um professor mau, às vezes não. Às vezes o problema tá na sua crença, tá no que você acredita, tá no que você tá se utilizando para viver como vida.
né? Então, ótima abordagem novamente. Só que isso também diz bastante sobre a Neiro. Porque é o que tá acontecendo com ela. Ela tá com a concepção muito fechada de mundo, do que ela precisa fazer e do que ela tem de relação com essa dor que ela tá sentindo. Isso já tá estabelecido e na verdade ela tá sim, ela tá escondendo alguma coisa, uma dor muito grande que ela não quer revelar. Então, assim como a garota, ela sabia que aquilo que ela acreditava não era verdade, e aí quando ela entra em contato com isso ela chora, a Neiro também deve ter esse problema, porque ela provavelmente se vê nessa garota, por isso justamente que ela conseguiu identificar o vilão, né? Então, mais um ótimo episódio, mas vamos continuar que ainda tem mais uns minutinhos aí, 2 minutos. Ela falou que ela olhou, acho que eu vi a estátua da irmã dela ali, né? E ela olhou pra aquilo e falou: você fez uma tentação, você me tentou, né, para que eu me matasse. Então, por que ela tá falando isso? Ela tá falando isso porque a irmã dela provavelmente tinha uma visão tão fechada, por exemplo, quanto a dela, a ponto de fazer o que essa garota que, enfim, fez agora fez, se matou porque não queria trabalhar e quis matar a irmã porque achava que esse futuro pra irmã era um futuro merda. Então eu vou te matar e vou me matar porque a gente não merece esse futuro. Alguma coisa assim. Tá solitária agora. Mas você vai encontrar suas amigas, fica tranquila. Mas elas estão em lados opostos agora. Elas estão caminhando em lados opostos. Rebelião adolescente. Se a gente dizer pra eles não irem, eles vão. Não faça isso. Aí o adolescente vai lá e faz. Essa risada, mano. Próximo episódio, Punch Drunk Day. Faço a menor ideia do que seja isso, depois eu procuro. Mas enfim, esse episódio aqui bastante da Neiro, né? Tá faltando a Neiro nessa história. A gente já teve as outras 3, o porquê das outras 3, dá indícios sobre o que cada uma tem de relação a problema e também qual é o problema das pessoas que estavam relacionadas a ela pra se suicidarem. A Rika aqui dá um grau nessa questão, trazendo um pouco mais pra realidade o problema delas. Então, falando só: ó, vocês não deveriam estar se arriscando tanto assim, eu tô fazendo isso pra proteger vocês. Então a Rika meio que é a pessoa que tá conseguindo trazer pra realidade o que ela tá aprendendo nesse local, se é que você me entende. Então a Rika está lutando tanto contra esses monstros desse mundo, e ela tem uma personalidade tão forte que ela tá conseguindo trazer pra realidade a ponto de tentar, ou pelo menos induzir, né, algumas coisas nas suas próprias amigas. Ela é a pessoa que tá fazendo isso. Enquanto as outras ainda não conseguiram. Então as outras ainda não tem não estão trazendo ainda pra realidade, mudando a realidade com o que elas estão conhecendo nesse mundo. O máximo que elas estão conseguindo é força. Então elas estão conseguindo sim força, ou seja, tá trazendo alguma coisa pra realidade, que é essa questão da força, de você ter mais força pra viver. E elas estão conseguindo ter essa força pra viver justamente por causa das amigas que passaram coisas parecidas. Então, novamente, a importância de você entrar em contato com pessoas que tiveram experiências como a sua, por mais que tenham identidades completamente diferentes, né? Uma é idol, outra fica em casa, a outra é dona de empresa, a outra parece um garoto, enfim, por mais que tenham realidades completamente diferentes, elas têm sim algo em comum, que é a luta contra a depressão e a luta contra a ansiedade e tudo que envolve o problema do suicídio, né? Mas eu achei a ideia do episódio genial. Ela matar um moço com o cabelo da menina, mostrando que é a vaidade dela que foi o grande problema. O sentimento de vaidade, a construção de mundo que ela teve que criar pra dar conta desse sentimento de vaidade a ponto de ser tão forte que ela se matou. Isso é uma coisa interessante pra ser abordada de fato. O problema às vezes não é externo. O problema às vezes é interno. É isso, galera. Muito obrigado. Valeu, membros. Falou.